Pessoal, um bom dia. Hoje é dia 5 de junho. Estamos começando mais uma transmissão aqui do nosso radar de investimentos. E vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão da Covid-19. O Brasil hoje é o segundo maior caso no mundo, só perde para os Estados Unidos. Em termos de morte, aqui nós estamos na terceira posição. Isso gera muita incerteza no ambiente que nós vivemos, no mercado de capitais, porque ainda essa curva no Brasil ela está se expandindo e nós não sabemos de fato qual vai ser o impacto final. O que nós estamos percebendo no Brasil, se discute muito se a recuperação vai ser em V, em W, em U. Então nós estamos mostrando aqui o Ibovespa desde o começo do ano, essa forte queda que aconteceu no mês de março. No mês de abril, um certo aumento aí na posição, uma rentabilidade positiva, e também agora no mês de maio. Então nós estamos vendo aqui uma figura que inicia esse processo de recuperação. A OCDE divulgou recentemente o desempenho do PIB de várias economias do primeiro TRI. Nós vamos perceber aqui que na Europa, França, Itália e Espanha, o impacto muito forte na queda do PIB, a zona do euro como um todo caindo quase 4%, a União Europeia menos 3%, a Alemanha menos 2%, foi um país aqui menos afetado. E nós vamos olhar na outra ponta, chegando aqui na América, Estados Unidos caindo 1,30, o Brasil 1,50, todos os membros da OCDE caindo 1,80. Nós vamos notar que o FMI tinha divulgado uma previsão para o Brasil de uma queda de 5,3%, mas no Focus dessa semana, essa queda já está acima de 6%. Então nós temos realmente um ambiente de incerteza grande aqui no Brasil. Em termos de endividamento público, todo esse esforço do governo em dar suporte aí às famílias mais necessitadas, a nossa dívida já está batendo praticamente aí nos 80%, nós devemos caminhar para algo perto de 90%. Já tem uma grande discussão no mercado sobre taxa real de juros que o Brasil deve ter aí numa zona de equilíbrio para de fato poder ter essa condição com essa dívida tão alta. A boa notícia é que o pior momento parece que realmente passou. Então, quando nós vamos olhar aqui o CDS, o prêmio para ter títulos de crédito, nós vamos notar que entre o mês de abril e o mês de maio, nós tivemos aqui uma ligeira queda. Isso já é uma boa notícia. Quando nós olhamos a cotação do petróleo, o óleo WTI, que tinha ficado pela primeira vez na história negativa, já teve uma forte recuperação no mês de maio. Não está, obviamente, dentro de um padrão normal de mercado, mas também eu considero um bom sinal. Um outro bom sinal é essa queda na volatilidade do VIX. O VIX antecede, é um índice muito utilizado, ele é um antecedente da volatilidade esperada. Então, ele teve essa explosão aqui no mês de maio e agora também no mês de março, e agora estamos aí numa zona melhor. Quando nós olhamos o nosso mercado, a Bolsa Brasileira, aqui são estratégias disponíveis dentro do Brasil. A melhor estratégia, obviamente, foi a Global BDR, o S&P 500 em reais, porque teve o impacto da valorização das ações no mercado acionário americano e também o efeito da desvalorização do real. Então a nossa bolsa ainda continua muito negativa, mas também o pior momento parece ter ficado para trás. Quando nós avaliamos a evolução do juro real, eu acho que aqui tem uma discussão muito interessante. Nós estamos com uma taxa de juro real muito baixa, né? É a menor taxa da história brasileira. Devemos ter aí futuramente no Copom mais uma redução na taxa de juros. E a pergunta é, qual é a taxa de equilíbrio dentro de uma economia com essas características, com esse endividamento muito forte? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas naturalmente 2020 nós devemos continuar com uma taxa real de juros, mas muito, muito abaixo do que seria a taxa de equilíbrio para a economia brasileira. Quando nós fazemos um exercício, quem tomou uma decisão de ter aplicado em Selic e quem tomou a decisão de aplicar no Ibovespa, nós vamos notar que o gap aqui, quem ficou investido por todo o tempo, o gap é muito grande, né? Esse gap tinha fechado muito no começo do ano, mas voltou a abrir e ainda ele é muito grande. Então, o que nós devemos esperar é que temos que ter paciência. Investidor de bolsa ele tem que olhar sempre o longo prazo, selecionar bem as empresas
Nós vamos notar que sempre depois de uma crise, nós vamos ter algum mês com um retorno muito extraordinário. Então, nós ainda não passamos por esse momento de ter uma grande alta num mês, mas isso pode acontecer a qualquer momento. Quando nós olhamos a evolução das NTNBs, aqui foca, a NTNB é o juro real de longo prazo. Nós estamos percebendo que esse juro real, ele chegou a bater quase 5% novamente no mês de março, agora está a 4,20, isso é o mercado de ontem, dia 4. Eu acredito que a situação brasileira estando bem resolvida, digamos, a parte fiscal também melhor resolvida, nós devemos experimentar ao longo do tempo uma queda dessas taxas para algo próximo a 3,5%. No começo do ano eu acreditava que essa taxa poderia ser até inferior, então eu ponderava que seria de 3%, mas isso antes da pandemia. Tá? Nós estamos percebendo também as NTNFs, que a parte pré-fixada teve uma ligeira queda, também teve a ELTN, e aqui vem uma grande discussão, e a inflação acumulada, a inflação de maio vai ser divulgada agora na próxima semana de junho, eu estou considerando uma deflação no mês de maio da ordem de 0,14%. Se isso acontecer, a inflação acumulada vai ficar em 2,12%, muito abaixo do centro da meta, o que daria então espaço para que o Banco Central, o Copom, viesse a reduzir esse juro, que hoje está em 3%. Então, tem casas que estimam meio ponto de redução, outras 0,75%, mas, de qualquer forma, nós vamos ficar com um juro muito baixo. Se a gente descontar a taxa atual, 3% dessa inflação, sobra um juro real aí de quase 1%. Para a situação econômica, considera-se que é um juro até, de certa forma, expressivo. Eu gosto também muito desse quadro, comparando estratégias de renda fixa, renda variável. Aqui nessa parte de cima temos o retorno, aqui na parte de baixo a volatilidade. Então, o grande destaque é o IMA B5+, ou seja, nos últimos 12 meses ele apresenta o menor retorno. Temos ainda um retorno negativo de quase 8% em 2020, até o último dia útil de maio. Esta estratégia é que eu espero que ela venha começar a se recuperar. Podem notar que o que aconteceu no nosso mercado? Nós tivemos um fechamento grande de prêmios na ponta curta e nós tivemos um fechamento pequeno na ponta longa. Na medida em que a situação venha a ser estabilizada, eu acredito que nós vamos ter também mais retornos na ponta mais longa, o que não aconteceu até agora. Quando nós olhamos a renda variável, nós tivemos um mês muito positivo para a Bolsa em todas as estratégias, mas ainda no ano o retorno é muito negativo. Então também nós esperamos que com a estabilização, as empresas estão começando a reportar resultado, a gente comece a voltar a ter um ambiente mais normal de resultados. Esta parte aqui, eu estou mostrando o quê? Que nos últimos 2 meses, praticamente todas as NTNBs apresentaram retornos positivos, e quando nós olhamos as estratégias de ações, também apresentaram retornos positivos. Eu gosto muito dessa dança das cadeiras dos benchmarks para mostrar uma coisa importante. Para o investidor, ele precisa ter uma estratégia de selecionar que tipos de ativo que ele vai ter na carteira. Então, ele precisa diversificar o portfólio. Então, não necessariamente o que foi uma boa estratégia num determinado ano vai ser no próximo ano. Isso fica bem evidente aqui na parte de renda variável, quando, por exemplo, o ano passado, quem optou por ter small caps teve um retorno de 58%. Este ano já tem uma perda de 30%. Olha só, comparar 30 contra 24 de Bovespa, e o ano passado de Bovespa subiu 31. Então é importante saber que momento ter uma estratégia e que momento ter uma outra estratégia. E isso também vale para o ambiente de renda fixa. Para que você consiga desenvolver isso, a gente trabalha muito com o institucional. Nós sempre acreditamos, eu tenho pesquisado muito e cada dia eu tenho mais convicção de que o que vai fazer a grande diferença é a governança de investimentos que é utilizado por esse investidor. Então, essa governança é o quê? É o conjunto de todos os instrumentos que existe dentro de um fundo de pensão, de uma seguradora, de um investidor grande, para que ele possa, de fato, exercer com a melhor maneira possível o ambiente de investimento. E para isso ele precisa desenvolver uma política de investimentos. Então, através da política é que a gente discute que estrutura de investimentos que faz sentido, como que eu vou avaliar cenário econômico,
que critérios são utilizados para eu tomar decisão de alocação, depois como é que eu seleciono gestores, como eu monitoro o risco, quais são os orçamentos de risco, e também como que eu seleciono corretora, como que está estruturado esse processo de decisão de investimento e, finalmente, como é que funciona o processo de monitoramento. Este negócio que eu chamo, este ambiente da governança dos investimentos, isso tudo é construído de uma maneira, digamos, multidisciplinar. Por quê? Porque é importante a um conselho conhecer isso para que ele possa desenhar isso junto com uma diretoria que vai ser o quê? A responsável pela execução e pelo monitoramento. E depois o Conselho Fiscal para fiscalizar se todas essas regras estão sendo bem executadas. E alguns requisitos para você ter uma boa governança de investimentos são o quê? Isso tudo está dentro do ambiente. Então, primeira coisa importante, existe uma necessidade do dever fiduciário no melhor interesse do plano de benefícios e, consequentemente, dos participantes. Essa é a pedra-chave. Depois precisamos ter o quê? Um código de ética, de conduta. Temos sim que entender que conflitos de interesse existem ali instalados, seja de representantes de um lado ou do outro. As aplicações precisam ser absolutamente transparentes, não só para aquele ambiente de participantes, mas eu sempre defendo que a boa governança de investimentos dá transparência das aplicações para o mercado de capitais, para o mercado como um todo. Então nós temos vários investidores que se utilizam do melhor ambiente no mercado de capitais para dar a transparência, que é o quê? Que é um ambiente CVM. Este ambiente é que propicia, de fato, a verdadeira transparência. Nós temos isso muito bem feito na Previdência aberta e este, na minha visão, é o grande desafio da Previdência fechada. A Previdência fechada não tem a obrigação de dar transparência das aplicações no ambiente CVM. Eu considero que isso seria muito importante. Depois, uma prestação de contas regular da gestão. Isso precisa ser feito mensalmente, mas o acompanhamento da formação daquele resultado, isso é feito numa rotina diária, rotina semanal. Isso já funciona de uma maneira bem adequada nesses investidores. As informações precisam estar muito bem claras e o participante, o cliente, ele tem que receber elementos de educação financeira. Ele precisa conhecer de investimento. Nós não fomos treinados na nossa escola sobre investimentos. Então, precisamos sim compartilhar o conhecimento para que as pessoas possam, de fato, compreender aquela situação e tomar a melhor decisão. O processo de investimento e monitoramento ele tem que ser muito bem estruturado. Através do quê? De critérios técnicos de composição de carteira, de seleções. É preciso se fazer estudos comparativos. Então, somente através de comparações é que nós podemos chegar à conclusão de que aquela situação é a melhor situação. Temos que ter a regularidade nas avaliações. Isso precisa ser feito com muita frequência. E, obviamente, temos que ter um time, uma estrutura adequada. O time tem que ter capacidade para as estratégias que vai desenvolver. Então, se você não tem um time muito bem, digamos, capacitado, você não tem condições de fazer uma estratégia sofisticada com êxito. Mesmo terceirizando, é importante você ter um know-how interno, um time muito bem estruturado. O ambiente de decisão, cada vez mais ele é colegiado, e aqui eu chamaria a atenção que nós temos percebido nas empresas de capital aberto cada vez mais a participação de membros independentes, membros que não têm nenhuma vinculação de prestação de contas para diretores. Então, o que a gente percebe em muitos fundos de pensão é que esse ambiente colegiado, as pessoas que participam, existem relações de subordinação ali. Então, seria muito importante que começassem a adotar também membros independentes nesses colegiados. E, finalmente, para que isso seja muito bem executado, é preciso construir os chamados mandatos de gestão com gestores de recursos, para estabelecer as regras do negócio de uma maneira muito profissional, muito cuidada. Isso tudo é um ambiente, então, através da política, a gente, digamos, organiza esse ambiente. Se nós temos um processo de alocação bem feito, uma seleção criteriosa, um monitoramento constante e fazendo os ajustes necessários, nós vamos chegar aqui a 100% da satisfação. Tá? Era isso que eu queria basicamente falar para os senhores, quero agradecer. Fico absolutamente à disposição para qualquer esclarecimento. Vamos publicar
nos próximos dias um estudo sobre o mercado de renda variável de fundos exclusivos, justamente daqueles investidores que usam o ambiente CVM e que dão a transparência adequada. Agradeço mais uma vez e até a próxima.